Dando sequência aqui ao estudo de estacas, chegou a hora de falarmos sobre uma estaca que tem 3 nomes: estaca mega, estaca prensada ou estaca de reação. Todas elas estão se referindo à mesma coisa. Uma estaca que, como vocês vão ver, é composta por perfis de aço ou pré-moldados de concreto, estruturas pré-moldadas de concreto, cravadas, prensadas no solo. Então, essa estaca de reação mega ou prensada recebe um capítulo específico do nosso curso, exatamente pela sua alta incidência em questões de prova. Onde nós estamos? Estamos aqui nas estacas, falando especificamente agora da estaca mega prensada ou de reação. São todos esses nomes para uma mesma coisa. A cara dela é exatamente essa. Vocês vão ver que essa estaca ela é de concreto armado ou de perfis metálicos introduzidos no terreno, mas não são introduzidos por cravação, por golpes de um martelo. Aqui, a particularidade da estaca de reação é a utilização de macaco hidráulico que vai reagir ou sobre uma estrutura existente, por exemplo, a própria casa, né, a própria estrutura, a edificação construída, ou para uma estrutura criada para este fim. Então eu posso ter ali uns tirantes ancorados ou um peso, um sobrepeso aqui, uma cargueira, né, que a gente fala, para aplicação, para introdução dessas estacas. E é isso que as diferencia das estacas que você já viu. Por que ela não é uma estaca pré-moldada de concreto? Por que ela não é uma estaca de aço ou uma estaca metálica? Porque estas são cravadas, geralmente por golpes de martelo ou vibração, como a estaca prancha, por exemplo. Aqui não deixa de ser os mesmos perfis de concreto armado ou de aço, só que agora com a utilização de macaco hidráulico, né, com essa cravação no solo diferenciada, reagindo contra uma estrutura já existente. Por que que isso é importante e por que que essa estaca leva um nome diferente? Exatamente por conta disso. Vocês vão ver que essa estaca prensada, ela vai causar muito menos ruído e ela tem uma aplicação particular. No caso de reforço de fundação, de patologias, nós vamos ver na sequência. Quando é um concreto pré-moldado, a norma limita este FCK a 25 MPa. Então, eu posso utilizar concretos com resistências maiores, mas para projeto de fundações, eles têm que estar limitados a 25 MPa, exatamente para a gente não ter peças muito esbeltas. Estacas, se forem metálicas, daí sim, agora eu quero uma resistência ao escoamento grande, pelo menos 200 MPa. A carga de cravação, então o macaco hidráulico aqui, olha, neste caso ele está reagindo sobre estacas já existentes. A gente tem um bloco de coroamento e este aqui, bem no centro, é o macaco hidráulico reagindo contra a estrutura existente e cravando a nossa estaca mega ou estaca prensada. Esta carga de cravação, no mínimo 1,5 vezes a carga de trabalho da estaca, então a cravação ela se dá com tensões, né, com cargas maiores do que a carga da estaca em funcionamento, por isso 1,5 vezes a carga de trabalho, e a capacidade do macaco hidráulico pelo menos 20% maior do que a carga prevista. Óbvio, senão a gente não vai conseguir nem cravar essa estaca ali, porque eu preciso, na verdade, poderia conseguir cravar, né? Mas aqui uma especificação do macaco hidráulico 20% maior do que a carga prevista para a estaca. Então ele tem que atingir, já que a cravação se dá no mínimo de 1,5 vezes a carga de trabalho, e o macaco hidráulico tem que estar pelo menos 20% acima da carga prevista, significa que na cravação a estaca estará submetida a solicitações maiores do que na condição de projeto. Esta é uma especificação. Embora saibamos que na cravação a estaca tem que estar dimensionada não só para o uso, né, mas também para o transporte, se for uma estaca pré-moldada de concreto, e para a cravação. São solicitações que não são as solicitações de trabalho da estaca, mas que envolvem todo o processo de dimensionamento correto. Quando a gente tem segmentos de concreto
geralmente vocês vão ver que são segmentos reduzidos, nós vamos ter emendas feitas por simples superposição. Então eu coloco um, cravo, prenso, coloco o próximo, prenso. Nos desenhos vocês vão ver nas representações o esquema bem clássico desses segmentos em concreto, ou através de emendas aqui, solidarização especificada em projeto, se for o caso de anéis metálicos, se o projetista achar por bem colocá-los e considerá-los no projeto. Quando a gente tem segmentos metálicos, podem ser enroscados, né? Rosqueáveis ou por solda. Por que a gente fala tanto de segmentos? Porque essa estaca ela não tem aquela particularidade de perfis longos, até porque os locais de utilização são de difícil acesso. Então eu tenho que ter uma série de perfis metálicos ou peças pré-moldadas para que nós façamos o quê? A cravação. Então são cravados pequenos perfis. Quando a gente finalizou a cravação, aí sim procede-se com o encunhamento definitivo. Frequentemente, neste encunhamento definitivo, a gente, no início, utiliza o sistema e vai cravando parte por parte. Então aqui são segmentos, no caso em concreto pré-moldado. Terminei de cravar, na hora que eu vou fazer agora o encunhamento, eu coloco uma espera, né, de um lado e do outro, e depois consigo então remover o macaco hidráulico. Por isso elas ficam aí, esses últimos segmentos na transição, ficam um pouco mais compridos, geralmente do tamanho daí do macaco hidráulico. Então o desenho é bem simples, é bem prático e é exatamente esse. Quando a gente vem para vantagens e desvantagens, é que ela de fato merece destaque. Veja os desenhos dos segmentos aqui, as imagens ilustram bem. E o final aqui, o colchão, o acolchoamento. Veja que o bloco travesseiro, a gente chama de bloco travesseiro, e nessa transição com essas peças também pré-moldadas um pouco maiores. Então aqui, esse centro é provavelmente onde estava o macaco hidráulico durante a cravação, a prensagem. Peças de concreto, peças metálicas, e aí a gente vê a solda aqui também nas peças metálicas. Vantagem desse sistema: utilização em reforço ou substituição de fundações existentes, amplamente utilizado em reforço. Recuperação de patologias sem necessidade de demolição. Então aqui a gente tem casos onde a gente utiliza a estaca mega ou prensada para estruturas que estão tendo recalques significativos, consideráveis. Então a gente recupera essa patologia sem necessidade de demolição. Provavelmente aqui é o caso desta edificação, dessa residência. Cravação sem impactos e vibrações, particularmente diferente de estruturas de concreto pré-moldado e estruturas metálicas quando são cravadas. Estacas metálicas e estacas pré-moldadas de concreto são cravadas mediante golpes de pilão ou de um martelo. Isso faz com que tenham altas vibrações, né? Vibrações significativas. Neste caso aqui, nós não teremos impacto ou vibração significativa. E os locais de difícil acesso, enquanto os perfis lá são longos, né? Aqui a gente tem pequenos trechos sendo cravados, segmento a segmento, e é isso que faz com que ela consiga ser útil em locais de pequeno e difícil acesso. Obviamente que tudo tem o seu preço. No caso das estacas mega, alto custo de execução e longo tempo, longo período de cravação. Demora, a cravação é lenta. Vamos para as questões aqui. CESP e SEBRASP, as estacas prensadas do tipo mega não podem ser utilizadas em obras de reforço de fundações existentes. Errado, elas são muito utilizadas em reforço de fundações. Portanto, gabarito errado. VUNESP, em uma fundação, a estaca de concreto ou metálica introduzida no terreno por meio de macaco hidráulico reagindo contra uma estrutura já existente ou criada especificamente para esta finalidade é denominada estaca mega ou estaca prensada. A OCP,
Qual é o tipo de fundação profunda que se caracteriza pelo processo de cravação estática? Estática, através de macaco hidráulico de segmentos de concreto armado ou metálico, em que, em solos porosos, a cravação pode ser auxiliada, através da saturação do solo. Então, eles jogam água, saturam o solo para auxiliar essa cravação, uma vez que ela é estática e não dinâmica, como a cravação de outras estacas. Em areias compactadas, por exemplo, solos porosos, a gente pode utilizar jatos de água no interior do segmento. Que tipo de estaca é essa que a gente está falando? Mais uma vez, estaca mega, gabarito letra B. FCC, elementos de fundação geralmente de concreto, utilizados originalmente como reforço de fundações. Falou de reforço de fundação, na hora você já pensa em dois tipos de estaca. Estaca raiz e estaca mega. Vamos continuar a leitura da questão. Podem também ser utilizados como solução de fundação nos casos em que há necessidade de reduzir problemas de vibração. Opa! São cravados com o auxílio de macaco hidráulico, matou a questão, que reagem contra uma cargueira ou contra a própria estrutura e com faixa de carga em torno de 700 kN. São características que pertencem, estacas pré-moldadas não, frank não, tubulões não, estacas corrugadas não, o que me resta, estaca mega, gabarito letra E. As estacas prensadas possuem como característica principal a cravação no terreno de elementos pré-moldados, um após o outro, justapostos até se conseguir comprimento desejado. Olha, uma série de elementos pré-moldados, um a um. Utilizando para isso, macaco hidráulico, encontrando reação no peso da estrutura a reforçar ou então sobrecargas adicionais convenientes. A descrição se refere ao método executivo das estacas do tipo mega, como a gente tem visto na aula. As questões se repetem quase sempre com o mesmo enunciado. As estacas prensadas possuem como característica principal a cravação no terreno de elementos pré-moldados, um após o outro, justapostos até se conseguir comprimento desejado, utilizando para isso o macaco hidráulico. Olha só, uma questão praticamente idêntica, né, a que nós já vimos, encontrando reação no peso próprio da estrutura, a reforçar ou então em sobrecargas adicionais convenientes. Essa descrição refere-se ao método executivo de estacas, mais uma vez, estaca mega. Este tipo de estaca é comumente utilizado no reforço à fundação já existente para correção de patologias, como o recalque diferencial da estrutura, tendo como principal vantagem o fato de dispensar demolições durante a execução. São cravados com auxílio de macaco hidráulico. O texto se refere a estacas do tipo prensada, ou também chamada de estaca mega. Lembrando que uma particularidade desse tipo de estaca é a utilização de macaco hidráulico para cravar, né? Na verdade, prensar, introduzir os segmentos metálicos ou em concreto armado no solo. A estaca raiz, ela também pode ser utilizada para reforço de fundações, ela também tem um nível baixo ou insignificante de vibração e ruído, assim como a estaca mega. Só que neste caso aqui, a cravação é feita com o auxílio do macaco hidráulico. Então, geralmente as questões vão trazer este termo. Lembrando que uma estaca é pré-moldada e a estaca raiz é moldada em loco. Só estou falando que elas geralmente são úteis para correção de patologias, são versáteis, utilizadas em vários locais e também não causam vibrações. Então, reforço de fundação, correção de patologias, se está falando de macaco hidráulico, não erre, já vai direto para a estaca mega ou estaca prensada, beleza? Então, vamos continuar o curso.